Muito mais do que alimento, nossa relação é sustentada pela confiança. É baseada no respeito aos seus direitos. Trabalhamos para criar leis que beneficiam a todos e fazer do seu dia a dia melhor. Estamos aqui para fiscalizar como seu dinheiro está sendo usado e fazer com que promessas sejam cumpridas. Porque nossa relação é diária e nosso compromisso é com todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do aniversário de uma das cidades mais queridas aqui do estado de Mato Grosso, que é Várzea Grande. Para isso, nos nossos estúdios, está Marcos Lemos, jornalista, ele que é também secretário de comunicação ali do município. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Várzea Grande que comemora 149 anos com uma série de obras para serem entregues. Quais são as principais delas? Fala um pouquinho para a gente. São das áreas essenciais, né? A preocupação da prefeita Lucimar sempre foi em resgatar alguns problemas que o município enfrenta, graves, né? Saúde, educação, creches, que atende, que consegue com eficiência resolver parte do problema do município de Várzea Grande. É uma cidade muito grande, cheia de problemas. Não dá para falar que nós vamos conseguir solucionar tudo. Nem o país não consegue, nem o Estado, e muito menos o município de Várzea Grande. Mas existe determinação, empenho. Então nós temos obras nas áreas de saúde, que são essenciais. Já temos 2 alas reformadas do pronto-socorro. Como você não consegue fechar uma estrutura daquele tamanho, porque ela é SUS, porta aberta, não existe triagem, a pessoa que chega ao pronto-socorro é atendido. Então, estão se fazendo por partes. Tem 2 policlínicas que foram recuperadas, e, em verdade seja dita, foram recuperadas com dinheiro privado, que são de empresas que fizeram um TAC com o Ministério Público, e a Prefeitura entra com parte. Tem obras federais. Nós temos aí um universo, assim, do aniversário de 15 dias de comemoração da cidade, 95,5 milhões de investimento em 26 obras e ações. Falando ainda a respeito, já que você citou a questão da saúde, priorizando, com relação à UPA do Impase, essa obra ela também vai ser entregue? Como é que está o andamento desses serviços? A determinação da prefeita e a recomendação do secretário Luiz Soares, que é uma pessoa da área, ele é entendido, ele é respeitado no mundo do SUS. Então, vai se abrir a instituição, a UPA. Agora, ela foi concebida dentro de um programa que o governo federal está evitando de credenciar. A UPA funciona da seguinte maneira: a obra está pronta e concluída. 75% dos recursos, 100% dos recursos são divididos assim: 50% governo federal, 25% estado, 25% municípios. Como o governo federal está protelando o credenciamento para vir esse dinheiro, o governador Pedro Tax, num acordo, atendendo um pedido da prefeita Lucimar, assumiu a parte do governo federal por 6 meses. Então eles vai, a partir de agora, dar 75% e o município 25%. Agora, é pouco para fazer a demanda toda. Então nós vamos abrir numa outra estrutura, numa outra concepção, que deve acontecer até a metade deste ano aqui, deve começar a funcionar efetivamente. Nós temos outros problemas que as pessoas não atentam, por exemplo, existem várias obras de PSFs parados lá desde a gestão passada. É bom que se diga, a prefeita Lucimar não completou 1 ano de mandato ainda, vai completar nessa semana. No próximo dia 8? No próximo dia 8. Essas obras estão paradas por determinação da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque as empreiteiras receberam mais do que executaram de obra. Para a gente retomar, quando eu falo Poder Público Municipal, retomar essas obras e colocar para funcionar, tem que se dirimir todas as dúvidas legais para então poder fazer. Não compete à prefeita fazer, ela depende de uma autorização. Então, a área de saúde, que é nevrálgica, tem problemáticas, ela acaba sendo ficando impossibilitado de atender toda a demanda. E você tem outros problemas, vem gente de outros locais do estado, de outros estados, a greve de Cuiabá, que durou muitos dias, que superlotou. O pronto-socorro de Várzea Grande é uma unidade de 1988, tem 30 anos. E por mais que você amplie ela, ele não tem a demanda para atender toda a população. Teve dia lá de mais de 1.300 procedimentos. Não são pessoas que fazem mais de um procedimento, mas teve. Uma das obras também grandes que estão sendo feitas ali é a revitalização da Avenida Couto Magalhães.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessas obras, sobretudo do investimento que está sendo feito. Existe um programa lá que envolve recursos, quando eu falo recursos federais, é o PAC, e recursos do Estado, do governo do Estado e da Prefeitura, de 100 milhões, mas ao longo dos próximos anos. Não é assim, não vai ficar tudo este ano. A revitalização da Couto já começou. Por quê? Corredor. Passam por ali, estima-se, algo em torno de 15 a 20 mil veículos dia. Então, para o comércio, para a indústria é essencial. Isso aí, como não conseguimos recursos, o município está aplicando o recurso próprio dele, 1.750.000 de CBUQ, que é o concreto usinado quente, o asfalto quente, que é o de melhor qualidade. A previsão é que em 30 dias deve estar pronto isso. Agora existem outras obras grandes, por exemplo, o governo do estado assinou um contrato de 23 milhões para duplicação da Filinto, que vai integrar uma outra parte da cidade. O lado de cima da cidade, do grande São Mateus, você vai ter uma ligação com a cidade, vai ter uma ciclovia, vai ter pista de caminhada, vai ter iluminação de LED. Então o município está pensando assim, no futuro, numa estrutura de trânsito macro, porque você tem ali, segundo o IBGE, 138 mil veículos, entre carros, caminhões, motocicletas, bicicletas, tudo que é regido pela lei do trânsito, e você precisa criar, como a cidade antiga, vazão para esse trânsito todo. Então está se criando um sistema. O governo do estado e a prefeitura também tem uma parceria para a revitalização e recuperação da FEB, que é o cartão postal, que que na realidade não é uma avenida, é uma BR federal, passa ali a 364, a 070 e 163. Então todas as obras estão sendo feitas para confluir um trânsito melhor. Conseguir dar vazão ao trânsito para não ficar emperrado, porque o trânsito emperrado é prejuízo para o cidadão, é prejuízo para o município, é prejuízo para todo mundo. Com relação às obras na educação, a cidade também vai ser contemplada nessas áreas, principalmente nesse período agora de aniversário? Existem 11 obras em andamento hoje em relação à educação. 3 são CMEIs, que são as creches, né? E 8 são escolas. Na programação de aniversário são 4 unidades, mas já tem mais 2 escolas previstas para serem inauguradas até o final do mês de maio ou junho. Vai ter obra para todo esse resto de ano aí, que houveram problemas que fugiram, são atípicos, fugiram à competência do município. Houve problemas de vendavais, de escola, quando ela chegou lá já estavam no chão, tinham sido derrubada pela ex-administração que não conseguiu terminar, não conseguiu retomar as obras. Então nós temos 4 escolas. Essa semana foi inaugurado um CMEI Isabel Pinto Coelho de Campos, que é uma parceria do governo federal, bem dito, né, maior parte do recurso federal, mas tem recurso do município, e a ideia é até bom usar o espaço para falar assim, não haverá, foi construído com a coordenação pedagógica, um calendário para que as crianças não sejam prejudicadas pela falta do ano letivo, que elas não percam. É claro que vai se apertar um pouco, vai ter que ter um pouco mais de hora aula e até alguns feriados vão ter que ser utilizados. Mas não há risco, não há prejuízo de se perder o ano letivo. São 3 escolas que os alunos não estavam tendo aula, que vão ter aula a partir de agora, deste mês. Marcão, a prefeita Lucimar, ela comenta ou tem a intenção de vir para a reeleição? Porque, na verdade, esse conjunto de obras que está sendo entregues melhora muito a imagem da administração, que inclusive foi até alvo, né, de algumas denúncias feitas ali, já arquivadas, mas foi alvo de denúncia ali pela Câmara de Vereadores. Ela comenta essa intenção de... Ela comenta que tem, vontade de cumprir o que ela prometeu. Ela fala assim, me tomaram parte do meu mandato. Ela assumiu em 9 de maio do ano passado. Um mandato que se começou em 1º de janeiro de 2013. Agora, essa questão eleitoral depende muito do partido, da discussão. Ela é política. É o primeiro mandato dela? Mas ela é de uma família tradicional política. Então, quer dizer, falar que você não tem vontade de disputar a eleição, não querer... Agora, a preocupação é conseguir demonstrar que Várzea Grande não é toda essa... Tem problemas insolúveis? Tem, mas tem também muita determinação, muita vontade de se resolver. Quando você chega num acordo, por exemplo, com a Assembleia, que foi intermediadora via o presidente da Assembleia, deputado Guilherme Maluf, desta obra da Filinto Milho, é uma obra de 27 milhões. Não é um investimento qualquer. Precisou de todo um arcabouço, uma discussão com o governador, com a própria prefeita. A prefeita, quando apresentou o projeto executivo já. Nada de projeto básico, já um projeto definitivo, com custos mensurados,
onde que é possível melhorar, onde não é, o que pode ser investido de melhor. E isso anima o gestor quando começa a ver as realizações. Você vê uma creche entregue para 150 crianças, você fica animado. Você vê a escola pronta, as escolas de Várzea Grande, que estão sendo reconstruídas no total, já vêm com ar-condicionado. Você vê que o Estado tem dificuldade de colocar ar-condicionado nas salas dele por uma questão elétrica. Então você está dimensionando. Então isso desperta nela, é claro, como política, uma vontade de disputar. Mas ela tem a preocupação de terminar bem, de demonstrar que é possível fazer. Você consegue fazer dentro de limitações, mas consegue. O que não falta, prefeita Lucimar? Determinação, empenho, principalmente transparência, e ela entende que essa questão política de críticas ou de eventuais denúncias, que seja feita de forma clara. Ah, denunciou, mas está aí provado que não. Ontem mesmo o Tribunal de Justiça mandou arquivar mais uma denúncia, já é a quinta ou a sexta. Quer dizer, fizeram muito barulho na hora de denunciar, mas não querem fazer barulho na hora de falar, não foi provado nada. Então, esse é o grande problema político. Mas eu acho que é uma decisão muito pessoal dela, ela vai avaliar no momento certo, o partido está pedindo para ela ser candidata, né? Eles têm um histórico no município, o próprio senador Jaime Campos. Agora tem que avaliar, ver, e isso aí depende muito mais dela querer e do povo entender que ela merece mais um mandato, né? E como que está a relação da prefeita com a Câmara de Vereadores? Não existe uma relação de conflito, existiram denúncias. Como ela é recente da prefeitura, toda denúncia que chegou lá foi formulado antes da Câmara abrir o processo, ela já tinha reencaminhado as denúncias para o Ministério Público, Tribunal de Contas, para a Delegacia Fazendária na questão dos remédios. O que não ficou claro é que criaram um problema do tamanho do mundo, mas ela não comprou, não empenhou. Iniciou-se um processo de aquisição de remédio. Como era emergencial, precisava dos remédios, dispensou-se licitação. É possível? É claro, desde que tenha os parâmetros da lei, sim. Só que não houve compra. Quando houve um alerta, existiu uma intenção de fraude, seja por parte de servidor ou seja por parte de terceiros, no momento ela parou. Assim foi com a obra de asfalto. A empresa se classificou, mas não mostrou competência, condições técnicas para executar a obra. Não contratou. A empresa faliu, aí criou-se uma outra empresa. Não é problema do município. Não se demonstrou capacidade técnica, não fez. Aí você fica impressionado porque são valores grandes, né? 26 milhões de obras, não sei o quê. Mas ela está muito tranquila, não tem nenhuma... Nós acreditamos ainda que no julgamento dos 9 meses dela de 2015, essas denúncias que foram feitas vão ser novamente exploradas e vai ser comprovado que não houve o dolo, não houve má fé e não houve o quê? Prejuízo ao cofre público. O remédio não foi comprado. Não se comprou porque tinha uma irregularidade. Já está se comprando. Por exemplo, nós abrimos nos últimos dias diversas licitações para comprar medicamento. Antes apareciam 2, 3 empresas. Já na última apareceram 12 empresas interessadas. Isso demonstra transparência do poder público na aquisição do que é de direito do povo. Remédio. Além dessas várias ações que acontecem no município até o próximo dia 15, aniversário da cidade, existe uma programação cultural também? Ou a intenção do município é justamente somente priorizar obras de infraestrutura e tudo mais? É porque a obra de infraestrutura atende o conjunto da sociedade. Mas tem. Várzea Grande é uma cidade extremamente religiosa. Tem procissão Nossa Senhora da Guia, é venerada lá 200, é mais antiga que a cidade. A cidade está fazendo 149 anos de emancipação, mas de fundação, mas tem em 22 de setembro comemora-se a emancipação, são 69 anos. Então tem eventos culturais, tem a história do próprio operário de Várzea Grande que está sendo trazido de volta, tem pessoas, jornalistas ilustres que até hoje militam na área, que participaram da fundação, tem a questão cultural, tem a questão das redes. Eu lembro de um fato muito curioso, quando o senador Jaime Campos era governador do estado, que ele presenteou o então Papa João Paulo II com uma rede lá de Souza Lima, uma rede muito bonita que faz parte hoje do acervo do Vaticano, está lá na entrada do Vaticano, eles puseram num quadro uma rede feita à mão. Então, culturalmente, Várzea Grande é uma cidade muito rica. Agora, o que ela não consegue e que precisava ser mais potencializado, é um próprio problema do Estado, questão turística, né? Mas existem muitos investimentos, tanto na área cultural, turística e de outras coisas. O turismo é aquela velha coisa essencial do Brasil. O Brasil parece que
do lado do litoral é muito mais evoluído com relação a essa questão turística, mas existem 52 economias ligadas ao turismo que trazem divisas e trazem melhorias para todo o município, né? Tem eventos culturais e eventos religiosos muito importantes na comemoração dos aniversários de Várzea Grande. Muito bem. Para a gente finalizar, havia uma previsão de um grande mutirão para que os contribuintes ficassem em dia com o município, não é? Só que isso não aconteceu. Por que razão? O que houve? O próprio Conselho Nacional de Justiça que exige que, para se diminuir o estoque de processos, porque, por exemplo, um dos casos que foram citados lá, uma ação judicial de uma dívida de 200 e poucos reais que tem, parece que 18 anos. Os 200 reais hoje estariam perto aí de 180 mil. Se a pessoa não pagou 200, que dirá 180 mil, coitada, vai ver que a pessoa nem tem mais condição. Então, eles querem diminuir os estoques desses processos. São processos que demandam dinheiro, tempo e não resolvem nada. A ideia do mutirão é chamar a pessoa para o entendimento. No primeiro momento, o próprio entendimento da Corregedora Geral de Justiça, desembargadora Maria Erotides, era de que não haveria problema eleitoral. Depois foi alertado que o período eleitoral impede a concessão de benefícios fiscais. O município não entende assim, ele entende que ele não está concedendo benefício. Ele está abrindo mão de juros e multa, não do principal da dívida do cidadão, seja de água, de IPTU, de ISS. Mas, para não se ferir a lei, eles pediram desculpa, formalizou-se uma desculpa oficial do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça, e preferiu-se postergar e fazer uma nova consulta no pós-eleição, se puder fazer ainda esse ano, um mutirão que é essencial. O Estado fez, foi muito bom para ele, o município Cuiabá fez, e Várzea Grande padeceu aí até por causa do próprio processo de transição lá dentro, de troca de prefeito, né? Tá certo. Eu quero agradecer, Marcão, a sua presença aqui no RDTV, dizer para você levar um abraço bem carinhoso a todo o povo de Várzea Grande. Não, eu que agradeço. E torcer para a cidade. Nós temos que torcer pelo bem da cidade. O bem da cidade é o bem das pessoas. Se a cidade é boa, gera perspectiva, é bom para todo mundo. Independente se o governo é bom ou não é bom, para a maioria da população tem que funcionar. O município, o poder público tem que atender a demanda para que não aconteçam problemas. A ideia é essa. É atender ao máximo. A prefeita tem o empenho e a dedicação de fazer o melhor possível. Muito bem, o nosso desejo também é que o município de Várzea Grande prospere cada vez mais, que sua gente consiga ser uma gente cada vez mais com autoestima sempre renovada, valorizada, e que seja o povo, continue sendo o povo feliz que é. Para você que nos acompanhou nessa entrevista, o nosso agradecimento de sempre, nossa recomendação, não deixe de acessar rdnews.com.br/rdtv, que é a TV todos os dias e até qualquer hora.